Que ótimo. Então dá para colocar na balança. Então quais são os benefícios, as obrigações. Por falar em balança, essa é a hora da balança. Vamos lá. Então. A hora da balança, doutor Pedro Saraiva, é quando o nosso convidado é colocado... Há uma pressão agora sobre o nosso entrevistado, né? Sobre o nosso convidado especial, o doutor Wildo Rodrigues, para se posicionar a respeito de um dos lados. Doutor, então é muito importante para quem está nos ouvindo que entenda o que o senhor orienta como profissional do direito, se vale realmente a pena, do seu ponto de vista, essa migração é válida, se não é válida. Conta pra gente, para todo mundo que está nos ouvindo, exatamente a sua opinião a respeito dessa transição. Que eu acho que do lado de lá, todos que estão nos ouvindo, fica pensativo. Poxa, diante de tantas aberturas de possibilidades, benefícios, vantagens, desvantagens, o que é que o doutor Wildo Rodrigues tem para nós? Conta pra gente, qual é a sua opinião a respeito disso? Bem, a gente tem que, primeiro de tudo, tirar da mente que a ideia de eu ser empreendedor de mim mesmo é a melhor saída para toda a situação financeira, né, e familiar. Eu sou empreendedor de mim mesmo se eu sou assalariado, se eu tenho uma carteira de trabalho e recebo salário mínimo, que eu tenho as garantias que nós já comentamos aqui, que são garantias certas e legais e que devem ser cumpridas por todos os empregadores. E eu quero mudar, por quê? Porque a força dos poderes da comunicação, das mídias, né, das redes sociais, é que você seja empreendedor de si mesmo. Você é dono do seu próprio negócio. Você vai ter horário para fazer o que você quiser. Você é aquela pessoa livre. Vira patrão, pode vira até patrão ter um de si funcionário, próprio. Né? Você pode até ser patrão de outra pessoa. Sim. Você tem que colocar aí nessa balança o que é mais interessante para você. Se você é um trabalhador assalariado, que seu salário não ultrapassa, vamos dar aqui como exemplo, R$5.000, já que o limite do MEI é 81 mil, 6.750 por mês durante 12 meses. Vamos colocar 5 mil aí como um padrão aí para esse exemplo. Sim. Né? Dessa balança, dessa pergunta referente à balança. Então, esse trabalhador que tem todas essas garantias, esse trabalhador ele tem um fundo de garantia que é mais R$5.000 por mês, por ano. Ele tem as férias que vai dar em torno de R$8.000, suas férias. Tem um 13º. Não, 6.750, R$7.000. Ele tem um 13º. Né? Na sua demissão ele tem um aviso prévio, ele tem um recolhimento desse fundo de garantia, tem a multa dos 40%. Então, será que é interessante para ele? Tem o seguro-desemprego. Tem o seguro-desemprego. Será que é interessante para ele deixar? Bom, ele tem que ser aquele profissional que vai criar um MEI, que a sua atividade profissional, dentro daquilo que ele vai prestar o serviço, seja uma atividade muito interessante para se colocar no mercado, ou que ele seja um profissional de capacidade, de cumprimento das suas obrigações, horários, deveres, daquilo que você está pactuando com uma outra pessoa, decisiva para essa alteração. E você tem que, antes de tudo, antes de qualquer mudança dessa, novamente eu vou reforçar a todo trabalhador que entenda que deva ou que acha interessante fazer essa migração, que ele procure um advogado, que ele procure um contador para essas garantias. Porém, se ele tiver essa situação de seletista, de carteira de até R$5.000, não tiver nenhuma situação de expertise, ou seja, ele não tem nada aquilo que ele possa entregar para uma excelente prestação de serviço, para que ele possa ser uma grande diferença no mercado. Porque a diferença no mercado não é só ele fazer atividade de MEI, ele tem que ter uma atividade que seja muito diferente, que as pessoas o procurem para ele prestar esse serviço, ele sempre tem essa atividade profissional. Se porventura, se ele for esse profissional que tenha tudo isso, ótimo, ele vale a pena. Mas se ele não tiver e ele ficar no sonho do empreendedorismo de si próprio, não vale a pena.
Ou querer copiar o sucesso de Ou alguém. querer copiar o não tem uma sucesso de alguém. expertise específica para poder atuar. Isso mesmo. Ou querer apenas abandonar, eu não quero mais ser empregado. Pois então, é. Então, a resposta do direito muito clara para a gente é depende. É isso que o senhor está dizendo para a gente, doutor? E depende de cada situação. Importante ele procurar os profissionais do direito da contabilidade, procurar o profissional do direito para que, depois que ele procurou o profissional da contabilidade, formalizou toda essa situação contábil, procurou o advogado e o advogado disse assim, olha, vamos vamos criar um contrato que garanta essa situação de obrigações, deveres, cumprimentos. Essa do contrato. O contrato, ele é um elemento essencial para que o seu empreendedorismo de si próprio dê certo. Tá? É essa a grande situação. Ah, mas eu sou um entregador, eu preciso de contrato. A depender do que você faça, sim. Tá? Eu sou entregador de aplicativo. No aplicativo existe um contrato para quem vai cumprir aquele contrato. E você precisa se arriscar a ponto de ultrapassar todas as condições de limite de velocidade, lugar, se arriscar em várias situações para você entregar aquele produto. Bom, o contrato, com certeza, ele não prevê que você ultrapasse os limites da lei para você entregar determinado produto. Às vezes, quando eu preciso, porque a quantidade vai me fazer ganhar mais. Não é? Mas, se eu sou uma pessoa que tem essa expertise, eu não necessito de fazer tudo isso. Então, é um depende mesmo. No direito é engraçado. Você quer dar uma resposta fácil, da resposta depende. Não é, né? Sim. Mas o que eu estou falando, além do depende, é saber os profissionais que você vai procurar e o que esses profissionais vai mostrar e entregar a você para você ser um excelente profissional empreendedor de si próprio.